Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro falando. Hoje eu estou trazendo para vocês uma questão de estaquiometria. Estaquiometria é um dos assuntos mais importantes para a prova do Enem, porque ele cai toda a prova, cai algumas questões, geralmente de estaquiometria. E além de ser uma coisa importante para o Enem, é também o tipo de coisa que é importante para a vida em geral, porque, por exemplo, quando você vai cozinhar, você precisa saber de proporção dos ingredientes que você está colocando. E isso é basicamente estaquiometria, né? O Enem adora isso porque junta pensamento matemático com químico, então é uma questão também, um tipo de questão interdisciplinar nesse sentido, né? Então vamos lá à questão em si. Vou dividir minha tela aqui com vocês e pegar o enunciado dessa questão. Então, para uma questão de estequiometria, geralmente você começa ela verificando, antes de tudo, se as proporções dos seus reagentes e produtos estão certas, certo? Se você está balanceada a equação. Por que você faz isso? Porque se você não fizer, você corre o risco de começar a fazer uma questão que não está balanceada, e aí, de repente, você encontra, depois de você fazer um monte de cálculo, você encontra um resultado que não bate com nenhuma das opções. Então, para prevenir isso, a primeira coisa que você faz é sempre pegar e ver a reação que eles colocaram e ver se essa reação está balanceada mesmo, né? A reação nesse caso aqui, ó, é a seguinte, só um segundo. Então, esse aqui é o nosso enunciado. Essa daqui é a nossa reação. CaCl2 mais Na2SO4 dando CaSO4 mais NaCl. Aqui tem 1, 2. Certo. Bom, imaginem que o que devia ser pequenininho aí é pequeno, de fato, porque nesse caso que eu fiz aí não tá, né? Mas tudo bem. Então, vamos verificar se ela está ou não balanceada. Aqui a gente tem um cálcio, não tem mais nenhum outro, então tá certo. Aqui a gente tem 2Cl e 2Cl aqui também, então Cl também tá certo. Sódio, 2 aqui, 2 aqui, tá certo. Enxofre, um aqui, tá certo. Oxigênio, 4, quer dizer, né? E outros 4, então tá certíssimo. Então a nossa reação está balanceada. Certo. E antes da gente entrar na parte do rendimento, a gente vai simplesmente observar o que vai acontecer com os reagentes e produtos caso reagisse completamente, certo? Então, quando a gente tem a entrada de 1 mol de CaCl2, a gente tem a saída de 1 mol de CaSO4, que é o composto que a gente quer ver a massa, que a gente quer avaliar a massa, certo? Então, isso aqui, ó, é a proporção natural, né, dessa reação. Agora, inicialmente, o que a gente tem no nosso meio reacional? A gente tem 2 mol de CaCl2, a gente tem um excesso, e quando a gente fala em... Ops, esse aqui ficou meio feio, né? Quando a gente fala em excesso, a gente está falando de um composto que tem uma quantidade tal que você pode fazer a reação completa que não vai fazer diferença. Então, a gente tem um excesso de Na2SO4, certo? E 0 mol de CaSO4 e 0 mol de NaCl, tá bom? Então, isso que a gente tem inicialmente no nosso meio racional. Quando a gente faz a reação, isso aí eu vou entrar com uma segunda linha aqui, a gente vai reagir a uma certa quantidade de CaCl2, certo? E a gente vai obter uma certa quantidade de CaSO4. Qual é essa quantidade que a gente vai reagir de CaCl2? Gente, é a quantidade inicial vezes o quanto essa reação tem que render, certo? Porque se a gente teve um rendimento de 75% da reação, isso quer dizer que 75% dos reagentes se transformaram em produtos. Então, como é que a gente escreve isso matematicamente? A gente tem
o inicial, né, que são 2 mol, né, de CaCl2, e desses 2 mol reagiram 0, opa, esse 7 aqui ficou meio bizarro. 0,75, tá? Então, esse 2 vezes 0,75 é a quantidade de CaCl2 que a gente consumiu, tá? Eu vou até colocar um menos aqui na frente dele, porque no final a gente vai precisar simplesmente somar o que a gente teve ali no início e o que reagiu para ter o total. Em relação ao excesso de Na2SO4, eu vou simplesmente colocar a mesma quantidade, porque a mesma quantidade de CaCl2 reagiu com a de Na2SO4, certo? Então, é a mesma coisa. Vou colocar também uma setinha aqui, ó, para a gente não perder o fio da meada. Agora, qual é a quantidade de CaSO4 que vai ser formado? Se a gente reagiu 2,075 de CaCl2, a gente vai formar 2,075 de CaSO4 também, tá? Então, eu vou colocar aqui na frente dele um mais, porque a gente está gerando esse composto no meio, certo? E vai colocar aqui, ó, 0,75. Perceba que o rendimento ele vai tanto para a quantidade de reagente que a gente consumiu, quanto para a quantidade de produto que a gente gerou, tá? E a mesma coisa aqui, ó, só que ligeiramente diferente, vai acontecer para o NaCl2, porque a gente tem 2 mol dele aqui. Agora, eu te pergunto o seguinte, eu devo calcular esse NaCl2? NaCl? Não, né? Porque, na verdade, ele não pediu isso para a gente. Então, vamos ser preguiçosos nesse sentido, não vamos calcular, porque não precisa. Não percamos tempo, certo? Então, no final, a gente vai ter quanto? A gente vai ter o quanto a gente tinha inicialmente, mais o quanto reagiu, certo? Então, a gente tem aqui, ó, para o CaCl2, 2 menos 2 vezes 0,75. Para o CaSO4, eu não vou calcular de novo para o Na2SO4, porque a gente não precisa. Ele não está perguntando sobre ele na questão, tá? Então, para o CaSO4, a gente tinha 0, certo? Mais, nesse caso aqui, 2 vezes 0,75, certo? Isso aqui, ó. Então, no final vai dar quanto? Essas duas somas aqui, sua subtração é essa soma. 2 menos 2 vezes 0,75 é 2 menos 1,5 e vai dar 0,5 mol restante de CaCl2, que não reagiu, tá? E agora quem interessa de fato para a gente, qual a quantidade de mol de CaSO4? É 2 vezes 0,75, é igual a 1,5, tá? Então, gente, a gente descobriu qual é o mol de CaSO4. É 1,5, certo? Te pergunto, a questão acabou? Não, a questão não acabou ainda, porque a gente, apesar de ter essa quantidade de mol, a gente precisa calcular a massa dele, certo? Então, a gente tem que o quê? A quantidade de mol de qualquer substância é igual à massa dela, certo? Nesse caso aqui, ó, de CaSO4, dividido pela massa molecular dela, né? Qual é a massa que a gente tem por mol dessa substância, certo? Então, isso daqui vai ter que ser igual à nossa quantidade de mol. Por consequência, a gente tem que a massa molecular, eu não vou escrever CaSO4 aqui de novo, porque não precisa, certo? Acho que já deu para entender que é dele, é igual a massa. Então, a gente tem aqui, ó, massa molecular vezes quantidade de mol é igual a massa dele. Massa molecular do CaSO4. Eu já fiz uma colinha aqui para saber, para a gente calcular, é 136,14. Então, a gente vai ter aqui, ó, 136,14 gramas por mol vezes 1,5 mol, certo? Isso aqui vai ser igual a quê, gente? Isso aqui vai ser igual a uma massa de 204,21 gramas. Beleza, conseguiu a massa, agora você vai pegar, vai olhar do lado nas respostas e ver qual que mais parece, certo?
Então, aqui, ó, 204. Essa aqui. Perfeito? Maravilha, então. Temos a resposta certa. Então, o que fica dessa questão, né, para a gente? Fica a nossa estratégia para resolver questões de estequiometria, né? Então, o primeiro ponto dessa estratégia é avaliar se a reação química está balanceada, certo? Se ela está balanceada, você pega, olha cada componente. Se ela está balanceada, você segue adiante. Segundo, tabelar os reagentes e produtos de interesse antes e depois da reação. O que isso quer dizer? Você vai pegar e vai ver quem está entrando, quem está saindo, quanto está sendo consumido do que te interessa, para você não perder tempo, certo? Terceiro, você obtém a quantidade de mols, né? Melhor, com a quantidade de mols, calcular a massa do produto de interesse. Gente, então, questão de estequiometria são basicamente essas coisas aqui, certo? Ou então, se você obteve não quantidade de mols, você obteve volume, você pega e transforma esse volume no que você quer, certo? Então, não tem mistério. É só você fatiar o problema em pedacinhos pequenos e sair resolvendo. Então, galera, é isso por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí a questão, certo? Eu vou colocar essa questão também, a lista da qual ela veio lá na descrição do vídeo. Ela também veio da Dona Sônia. E é isso. Vou parar aqui de compartilhar a tela com vocês. Agradeço muito a atenção e espero que vocês vão muito bem na prova. Qualquer dúvida, estamos aí. Beijo, abraço e até mais.